uma cidade maravilhosa. Estudei numa escola pública, Grupo Escolar Presidente Roosevelt, depois num colégio de padres franceses, Colégio São Miguel, ginásio São Miguel, tive o privilégio de estudar com padres de 8, 10 nacionalidades. Você fala francês? Leio francês, falei mais do que falo hoje, mas leio. Leio e entendo perfeitamente. Meu pai era da UDN, um homem conservador, apoiou o golpe militar, depois rompeu. Com o ato institucional número 2, ele já se alinha com os civilistas do Bilac Pinto e rompe com o golpe militar. Eu cresci, portanto, numa família política, fui educado no Tesouro da Juventude, fui educado no positivismo. Né? Meu pai, minha família católica, muito conservadora. Vivi brincando, nadando, andando pelas montanhas, a vida, jogando basquete, futebol de salão. Mas com 14 anos vem a realidade. Não tem segundo grau, né? Seria científico ou colegial naquela época, não tem emprego. Meu pai, já com, naquela época, 4 filhos, depois teve 5 filhos, porque a minha irmã por parte de pai, depois nascem as 2 meninas. Nós temos que sair. Nós temos que sair, você quer dizer, os filhos têm que ir para a vida? Para a vida. Eu fui já estava meu irmão mais velho, Abel, em São Paulo, eu fui morar com ele, aliás, no edifício São Vito, famoso Treme-Treme, que estava novinho em folha. E o Parque Dom Pedro era maravilha, o Mercado Municipal era maravilha, eu subia a pé, só de ver as luzes de São Paulo, ver as vitrines, eu já era feliz. Bom, você veio para cá então com 14? Ia fazer 15 anos. Ia fazer 15 anos. Fui ser office boy na Praça da República. Quer dizer, você disse, eu cresci no meio da política, mas você já tinha... Não. Não tinha nem ídolos políticos, nada disso. Bom, quando eu cheguei em São Paulo, eu era um adolescente, estava indo da infância para a adolescência. Caipira? Foi uma brutalidade. Caipira, mas muito paulista também, porque a minha mãe é paulista de Cruzeiro, eu passei férias sempre no Vale do Paraíba, então eu sou um mineiro paulista, eu não levei um choque ao chegar em São Paulo. Eu era apaixonado, pela cidade, né? E quando cheguei, me senti muito bem. Você virou office boy? Office boy. De quê? De um escritório de um político chamado Abalone Júnior, que foi prefeito de Bauru, que tinha uma imobiliária, uma incorporadora, fazia Mas você termos. foi para lá por influências? Não, porque um primo meu, meu tio foi prefeito de Guareí várias vezes, Antônio Fumeiro, que sempre vendia fumo, que vinha lá da minha região. E aí eu fui trabalhar de office boy, tive o privilégio de trabalhar com a mulher fantástica, Maria Aparecida Sá de Castelo Branco, Cíntia, que me ensinou tudo. Almoxarifado, arquivo, eu já era datilógrafo, trabalho de escritório, atender, contabilidade, coordenar escritório, foi uma coisa fantástica, né? E eu vi um pouco de novo a política, né? E vi o Brasil para chegar ao golpe militar, né? E terminei o curso científico no Colégio Paulistano, que fica na Rua Taguá, aonde eu me encontrei com um grupo de marxistas, de jovens, já que tinham ideias de esquerda, e comecei... né, também me formar politicamente no marxismo. Você se engaja na política estudantil com 19 anos? Em 65, no Diretório Central dos Estudantes da PUC Paulista. Eu entro na PUC, mas a minha participação na política não tem nada a ver com a política. Eu me rebelei contra o autoritarismo, contra o machismo, contra a discriminação das mulheres, contra a mediocridade dos professores, contra os problemas que a educação tinha, contra o silêncio que a ditadura tinha imposto. Não tinha centro acadêmico, não tinha social atlético, não podia ter feira de livro, não podia ser cineclube. Eu era apaixonado por cinema e comecei a fazer cineclube e comecei a enfrentar o autoritarismo na sala de aula. Não tinha política ainda. Mas no geral não era isso, fazer política estudantil? Era junto com a luta contra a ditadura e pela reforma universitária, né? E a defesa da liberdade, a luta contra a censura. Estou dizendo, no fundo não é isso? Sim. Muito mais do que partidarismo político. Não tinha partidarismo. Não é um idealismo, uma ideia de liberdade, de rebeldia mesmo? No fundo, a minha geração, que foi a primeira geração de estudantes que começou a estudar à noite, trabalhar, ficou independente dos pais, veio em massa das cidades do interior para as capitais e enfrentou o mundo todo em mudança. A juventude no mundo todo se movia, né? Queria uma transformação, uma mudança, seja na França, seja nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos estava a luta pelos direitos civis, contra o racismo, né? Na Europa estava a luta contra o autoritarismo, na França, na Alemanha, estava a luta contra a guerra do Vietnã, a luta contra a invasão da Checoslováquia. Então não era só o Brasil. E a luta pela reforma universitária, pela educação pública. E a minha vida, desde 65 até hoje, foi totalmente dedicada ao Brasil, à política. Agora, a política estudantil mudou ou não mudou?
Não, não mudou muito. Os estudantes, é que nós estamos em democracia, tem partido, sindicato, ONGs, associações, você pode participar do trabalho voluntário. Os jovens hoje têm mais liberdade, nem se compara, tem liberdade, porque no Brasil nós temos problemas, lógico, o país tem problemas, mas tem uma liberdade total. E mais, o jovem hoje pode ser empreendedor, o jovem hoje tem a oportunidade, né, de trabalhar, o emprego está crescendo 2 milhões por ano, o jovem pode estudar, a educação está se expandindo, a escola pública está aumentando as vagas, o ProUni está aí, a escola técnica, estão surgindo escolas técnicas, é outra geração, ela tem outra oportunidade, tem a violência, tem os problemas da droga, tem um medo muitas vezes, mas hoje eu diria que o jovem tem muito mais oportunidade, muito mais segurança e esperança no futuro, porque nós tínhamos que lutar primeiro pela liberdade, né? O medo maior era o medo de você não poder ser você. Porque, por exemplo, eu comecei poder a usar... se expressar. Não, eu comecei a usar cabelo comprido, eu usava sapato sem meia, eu usava calça jeans, isso era Não uma reclame, infâmia. porque você era um gato, hein? Isso Tinha era uma um infâmia. sucesso. Quando você falou assim, não, eu batalhava pelos direitos da mulher, eu soube que você batalhou pra burro pela liberdade feminina. Ainda bem, né? Imagina se eu tivesse perdido meu tempo todo de juventude só fazendo política, que seria a coisa mais chata, né? Pois Coisa mais horrível da vida. Mas a política estudantil te leva pra Você sabe que prisão. uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu fui eleito presidente da Santa Academia para irritar a direita, porque eu gostava de irritar a direita, eu andava completamente assim, né, casual, né? Mas às vezes eu punha o melhor terno, o melhor sapato e ia à faculdade, só para irritar eles. E eu, quando ganhei o centro acadêmico, ficou aquela coisa, é a esquerda, são os comunistas, são os subversivos, eles vão acabar. Nem tinha centro acadêmico, nós íamos reabrir. Eu falei, pode deixar. Aí eu organizei uma festa para comemorar a vitória no Beco. Que era o lugar de São Paulo, né? Eu até ganhei agora de um amigo que me mandou o brinde que nós fizemos para colocar nas mesas dessa festa do Beco. Então, nós éramos de esquerda, é verdade, mas aquela geração era completamente rebelde e era completamente libertária. Era no Beco do Abelardo Figueiredo? Isso, organizei lá. Organizei a festa do meu centro acadêmico, que era o Centro Acadêmico 11 de Agosto da USP, 22 de agosto da PUC, era o centro, fora o Centro Acadêmico da FAO, o Centro Acadêmico da Faculdade de Economia, o Grêmio da Filosofia da USP, que era o mais importante. Eram instituições importantes, né? Os estudantes, evidentemente, tinham orgulho de ter aqueles centros acadêmicos. Por isso que a ditadura nunca conseguiu fechar. Ô Zé, a política estudantil, como eu estava dizendo, te levou à prisão, depois à guerrilha. A decisão de pegar nas armas nunca foi fácil, não era fácil. Ou, quando a gente é muito jovem, a vida e a morte parecem mais fáceis do que são. Parece. Eu acho que sempre há um grau de indignação, rebeldia e há um chamado ético a lutar pela liberdade, uma necessidade quase que imperiosa do ser humano de não viver sob ditadura, sob opressão. Mas há também... um entusiasmo juvenil. Há um voluntarismo, um entusiasmo da geração nossa, juvenil, e uma ânsia também, uma pressa muito grande de mudar o mundo, de transformar o mundo. Isso pesou muito nas nossas decisões, né? Nós optamos porque não enxergávamos e estávamos errados, né? Porque uma coisa é fazer a resistência armada à ditadura, que nós poderíamos e devemos sempre fazer. Combinar, né, a luta política, a luta institucional, a mobilização da sociedade com a resistência armada, porque a ditadura ela se exerce com armas, assim é em todo o mundo. Mas no Brasil, apesar que toda a tradição brasileira sempre foi de guerra civil, de luta armada, os tenentes em 22, a Coluna Prestes, a Revolução de 30, a Revolução Constitucionalista de 32, a Insurreição de 35, a Insurreição de 37. Então o Brasil tem uma tradição, não é que essa história que o Brasil sempre foi pacifista, tentaram dar golpe em 50, em 54, durante o governo Juscelino 2 vezes, em 61, quando o Jânio renunciou, e conseguiram em 64. Então sempre no Brasil as armas e o exército esteve envolvido na disputa política, pelo governo, pelo poder. Então nós não fizemos nada que fosse um absurdo. O problema é que nós não tínhamos nem experiência militar, nem capacidade, e nem base social para enfrentar as Forças Armadas e tentar derrubar a ditadura pelas armas. Então, nesse sentido, e houve uma tendência e uma supremacia do militarismo, como se diz, né, para fazer uma caricatura, ou seja, a tendência de achar que nós éramos capazes de, pelas armas, só derrubar a ditadura. Então, se você analisar, foi um erro, foi agora.
totalmente justificável do ponto de vista ético, moral, porque havia uma ditadura, uma opressão no Brasil e era preciso resistir a ela. Então, não me arrependo. Certo? Não acho que nós devíamos fazer nenhuma